Mas sabe o que a gente não falou ainda? Que aparece muito caso. Criança que anda na ponta dos pés. Ou que a criança não engatinha. Ou engatinha de bumbum. Acontece. Chega bastante. E aí, o que fazer? Às vezes eu falo assim, pera, vamos entender por quê. Tá? Tudo isso tem que ser... a gente precisa entender um porquê. E um grande porquê que eu falo assim, não, eu escuto isso, eu falo assim, não existe mais criança que anda de andador. Existe. Existe. Muito. Existe. Tá? Eu falo assim, gente, mas isso está em todos os lugares. Às vezes eu pergunto para a mãe, eu preciso que elas me contem tudo, né? Então, eu falo, mamães, aqui hoje é sem julgamentos. Eu preciso entender como foi o desenvolvimento do seu bebê de 0 até esses 12 meses. Por que vocês estão chegando aqui? Aí ela fala assim, eu coloquei um pouquinho no andador. Eu falo assim, tá, volta. Vamos de novo. Eu preciso que você me conta tudo, tá? Eu usei. Ganhou da avó, tá? E ganhou de... as vós são muito parceiras, não estou falando mal delas. Mas ganhou da tia, sei lá, de quem que... eu passei e comprei esse andador, tá? Ele traz muitos prejuízos. Por mais que a gente fale, ainda escapa. É como se ele pulasse etapa? Sim. Ele pula etapa e ele faz uma ativação muscular muito diferente do que a gente espera, né? O nosso corpo, ele foi feito para ficar em pé, para se movimentar, para fazer muitas coisas. É como se gerasse um aprendizado motor diferente, depois para corrigir é mais difícil. Com certeza. Eu costumo falar para as mães que o nosso músculo, ele tem dois tipos de fibras. Tá? Aquela tônica que faz para a gente manter a nossa postura e a fáscica que a gente usou para a gente movimentar. O bebê, ele só usa aquela parte da musculatura, quando ele está no andador, para se movimentar. Ele não precisa ficar em pé. Ele precisa manter. Ele não precisa, porque tem alguma coisa ali ajudando ele. Tá? Então, ele se movimenta. Tá? Ele se movimenta? Ok. O que acontece com esse bebê? Ele tem prejuízos na hora de ficar em pé, então pode ser que ele ande na ponta do pé, principalmente porque a musculatura que ele não vai usar para ficar em pé é a musculatura posterior da perna, tá? Então, se ela não foi usada, ela não está ativada. O bebezinho ficou na pontinha do pé. Encurtamento muscular. Mas ele engatinha de bumbum, pensando naquele desenvolvimento da bicicleta, tá? Para frente, para o lado e depois rodar. O andador, ele sai disparado, ele vai para frente. Ele pode virar? Pode, mas ele não usou um plano rotacional, né? Ele não girou o corpinho, porque o corpinho ele tá ali pronto para isso. Então, ele só aprendeu a ativar a musculatura para frente. Ele vai engatinhar de bumbum para frente. Tá? Ele vai lá, tchuc, 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 tchuc. Mais uma vez, ele faz uma ativação das perninhas somente na parte do movimento, na porção fásica. Ele não ativou a musculatura tônica. Ele não conseguiu ficar em pé. Outro prejuízo, que é muito comum. O andador, por mais bacana... Estou falando de andador tradicional, tá? Eu trabalho com outros tipos de criança que são atípicas e têm necessidades de usar um andador, né? Então, agora a gente está falando do andador tradicional, aquele que a gente coloca os nossos bebês, tá? É impossível a gente conseguir calcular a altura ideal daquela criança. Por quê? Porque ela cresce, ela se movimenta. Hoje ela está medindo, 50 centímetros, amanhã ela está medindo 51. Certo? Ou essa criança fica com a perninha muito inclinadinha, ou ela fica na pontinha do pé. Entendeu? É impossível. Então, é muito claro, assim, a gente fala muito andador... Claro, porque não usar. Andador? Não. Chega ainda bastante. Às vezes, quando a gente vai conversar com alguma mãe, ela fala assim, mas eu não sabia disso. Ok, agora você sabe, você conta para um monte de gente. Isso, mas é isso que foi o legal, você explicar o porquê de cada coisa e a Mari complementando também. Mamães, não usar o andador porque gera isso. E as consequências. E assim, e a gente vê ainda isso acontecendo, tá? Então, acho que é mais um alerta, né? Bem bacana que acontece muito. Andador, não. Não.